Olá, boa noite a todos vocês. Estamos aqui na nossa live de quinta-feira, novamente, com nossa última mensagem, né? O tema era: você será o primeiro em sua casa a quebrar a normalidade? A gente iniciou esse tema falando lá de Lucas 1:10. Mas antes disso, como sempre, a gente vai orar e pedir para Mestre Jesus estar aqui conosco, nos abençoando, a levar essa palavra a todos que nos escutam. Amém. Eu sou Ivani, da IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, pertenço à Célula Digital. É um segmento da igreja que tem como objetivo, como vocês sabem, levar a palavra do Senhor todas as terças e quintas-feiras, né? Então, vamos falar um pouquinho. Para quem me ouviu na terça já sabe mais ou menos a história, mas quem está vendo hoje, a história eu vou contar para vocês. Em Lucas 1, lá no versículo 5, diz assim: o anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, o nome dela era Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, né? E eram ambos justos perante Deus. Eles eram justos, né, perante o Senhor. Seguiam a palavra do Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Seguiam rigorosamente todos os preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Estéril é a pessoa que não pode ter filhos, não tem condições de ter filhos, não vai ter filhos. E ambos eram avançados em idades. Além dela ser estéril, ela tinha muita idade, eles tinham muita idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Ele entrou no templo, ele era um sacerdote, para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Orando na hora do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, quando ele estava lá no templo, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor, ficou nervoso e caiu em temor diante dele. Imagina, um anjo apareceu para ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Porque Zacarias pedia sempre a Deus que desse um filho para eles. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Porque nem sempre que nós pedimos vem na hora que a gente quer. Vem no momento do Senhor, na hora dele. E aí o anjo veio avisar, chegou a hora. A sua mulher dará à luz a um filho. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Ele já terá o Espírito Santo de Deus dentro dele. Tanto é que quando Maria, que estava com Jesus no ventre, veio visitar Isabel, que já estava grávida, João, que estava no ventre de Isabel, se movimentou, porque ele sentiu o Espírito Santo também do Senhor na barriga de Maria. Olha só. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Porque João é que irá batizar muitas pessoas.
e irá diante dele no espírito, em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ele ia batizar muitas pessoas, né, para preparar a vinda do Senhor. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Isso no versículo 18. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Olha só, o anjo disse para ele que Isabel teria um filho. Ele não acreditou. Então o anjo disse: você ficará mudo por não acreditar naquilo que eu vim trazer da parte do Senhor para você. Você não pediu tanto? Então você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Deus vence a incredulidade, pois o poder de Deus age. Prazer e alegria não é satisfazer seu desejo, e sim o filho seria uma bênção além da sua vida. Isso que estava sendo especificado a Zacarias. Todos seriam abençoados. Por que todos? Porque viria um filho na família. A criança teria uma família, o pai seria pai, a mãe. Se formaria uma família, né? Todos seriam abençoados. Deus cumpre tudo no tempo certo. Tudo é no tempo certo. Sua cura, suas mensagens, pode ser um caminho para outras pessoas. Quando Zacarias ficou incrédulo, mesmo estando no templo, ele ficou mudo, porque não creu na palavra do anjo que vinha do Senhor. Olha só, às vezes estamos na igreja, mas não cremos na palavra. Estou lá na igreja, será que isso acontece mesmo? O pastor está falando dessa palavra? Não sei se isso acontece. Eu estou no templo do Senhor, mas eu não creio. Foi o que aconteceu com Zacarias. E ele teve uma reprimenda, ficou mudo. Quando eu vou na igreja, eu tenho que abrir meu coração, porque é na igreja que a gente escuta o quê? A palavra de Deus, não é? Você tem que crer, mesmo no templo. Mesmo no templo, é aí que você tem que crer. Tem pessoas que o seu foco está em outras coisas. Às vezes está na igreja, está pensando, mas eu vou sair daqui, que horas que eu vou sair daqui? Será? Eu vou fazer isso para o almoço. Eu tenho que ir na casa da minha mãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar na feira ainda. A sua cabeça não está na palavra do Senhor, e sim nas coisas de lá de fora da igreja. E não prestamos atenção na palavra, estamos desconectados. Aí alguém pergunta para você: você foi na igreja hoje? Fui. Qual foi a palavra? Eu não lembro como foi a palavra, esqueci. Esqueceu não, você não prestou atenção, porque você estava ligada nas coisas lá de fora, pensando nas coisas que você viu na televisão. Vem uma série de coisas na sua cabeça. Quando é assim, vocês têm que pedir para o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, me livra desses pensamentos. Eu estou na sua casa e o Espírito Santo te livra, viu? Mas peça. Precisamos prestar atenção na palavra e não na sua vida, como foi Zacarias, pois não acreditava que seria pai. Ele não acreditava. Mas será que eu vou ser pai? Você só precisa crer, porque Deus já te deu a resposta.
Deus já tinha dado a resposta para ele. Ele só tinha que crer. Não, mas ele duvidou. Duvidou do anjo dentro do templo. Olha só, eu estou no templo do Senhor e não estou acreditando, às vezes, na palavra que está falando, sendo falada, sendo proferida. Aí o anjo disse: eu sou Gabriel. Quando Deus diz algo, temos que ficar quietos. O anjo não quis questionar, somente mandou a mensagem. O anjo não quis questionar com ele, só mandou a mensagem que Deus tinha mandado. Não argumente, somente creia. Não fique argumentando. Ele ficou argumentando. Se Deus falou, então eu creio. Se a palavra veio de Deus, ela vai se cumprir, sem a sua ajuda. Se vem de Deus, ela vai se cumprir. Não importa como, não importa como. Deus vai fazer de tudo para isso acontecer. O céu está sempre à frente de nós. Lembra nos Salmos que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque você tem seu pai que anda com você. Não pode temer, não pode temer. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus cala a nossa boca para cumprir o propósito. Fique quieto, espere no Senhor. Tem coisas que você tem que ficar em silêncio. Não é todo mundo que vai se alegrar com o que Deus fez na sua vida. Não comente com as pessoas o que você está preparando, o que você está tentando fazer, o que você vai fazer, se você vai comprar um novo carro, se você vai trocar de carro, se você vai fazer uma viagem. Não comente com ninguém. Somente quando chegar a hora que estiver para acontecer. Mas se você ficar falando antes, ou então se você já adquiriu, ninguém vai ficar alegre. Tem gente que não fica alegre com o que Deus fez na sua vida. Trocou de carro, tá com um carro bonito, você viu? Nossa, comprou um carrão. A pessoa não vai ficar alegre, porque às vezes a pessoa não tem aquilo. Mas se não tem aquilo, é porque Deus também vai dar para ela. Só que conforme ela fica de olho no que o outro tem, as coisas não chegam para ela. Olha o segredo das coisas. Enquanto eu fico de olho e com inveja nas coisas do outro, as coisas boas não chegam para mim. Entenderam? Tem promessas que Deus te dá que não é para falar. Às vezes Deus te dá alguma coisa, mas não é para falar para todo mundo. Como José. Vocês lembram de José? José tinha um sonho, ficava falando, contando para os irmãos, contando para o pai, contando para a mãe. A inveja cresceu tanto que os irmãos ficaram com tanta raiva dele que venderam ele como escravo. Não foi? Porque falava demais. Porque falava demais. O que Deus está ensinando para você é para ficar quieto. Deus está te ensinando, fique quieto. Quando você tem um projeto, algo novo para acontecer na sua vida, fique quieto. Não comente. Esse é o segredo. A seu tempo, vai se cumprir, no tempo de Deus. Entendeu? Vai ser belo, grandioso. O tempo dele não falha. Chega sempre no tempo certo. As coisas de Deus nunca falham. Ela chega no tempo certo, no tempo de Deus. Não é no meu tempo. A minha história, a sua história já está escrita. Está tudo preparado, mas vai chegar no tempo de Deus. E quando chega no tempo de Deus, é tudo maravilhoso, porque foi Ele que mandou. Não é no seu tempo, é no tempo do céu.
no tempo do céu. Somente permaneça na fé, pois vai ver o que Deus está preparando para você. Fique firme na fé e você vai ver o que Deus está preparando para você. Tenha fé que vai acontecer, não é verdade? Então é isso aí. Vou terminar aqui hoje, na nossa live, né? Com essa palavra. Não questione o que Deus tem para você, tá? Então, vamos, para não esquecer aqui, né, da nossa programação. Todas as quartas-feiras, das 15 às 20, nós temos Família no Altar, lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Às 15 e às 20, né? De domingo, nós temos o culto da família, às 9 horas da manhã, também lá na Avenida Aruanã, 120. E não se esqueçam, segunda-feira agora é a Rede Pérolas, o chá das mulheres, aquele chá maravilhoso que todo mundo gosta de participar. Venham, não precisa pagar nada, é só chegar. Se vocês não foram convidada por alguma meseira tal, é só chegar. Chega na portaria, fala, eu gostaria de participar. E aí as pessoas, as irmãs irão encaminhar vocês para alguma mesa, tá? Mas não se esqueça, venham sim. Começa às 8 horas, mas cheguem mais cedo, tá bem? E sábado, o culto dos jovens, né? Entendeu? Então venham conhecer, venham ouvir a palavra e guardem isso no coração de vocês. Escutem a palavra de Deus, porque tudo vem na hora dele, tá bem? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por estar aqui conosco e que essa semana, esse fim de semana, seja um fim de semana abençoado por Deus. Que Deus abençoe a todos que estão nos escutando, abençoe as suas famílias, né? E que a luz do Senhor esteja com vocês. Se vocês gostaram, dê lá um ok, curtam lá, porque o YouTube entende e passa para outras pessoas. Compartilhem com as pessoas, com o grupo de família, com seus amigos, tá bem? Então, eu espero vocês na próxima terça-feira com uma nova palavra, tá bem? Tchau, tchau.